Pessoal, boa tarde. Meu nome é Glaucio Veras, eu sou médico neurocirurgião há 43 anos e me tornei advogado também há 10 anos atrás. Não tenho nenhuma vocação para youtuber, não pretendo ganhar dinheiro com isso, mas apenas eu acredito que seja, neste país que nós vivemos, uma possibilidade de você não morrer, como eu digo, não morrer entalado. Relutei muito em tentar começar a discutir alguns assuntos, em colocar para fora alguns pensamentos, algumas experiências que nós temos e tivemos. E o que me convenceu mais foram os últimos acontecimentos, foi o observar dos, dos canais de algumas pessoas que admiro, outros que considero amigos, como por exemplo o canal Arte da Guerra, do Robson Farinazzo, que considero um amigo, e uma pessoa que eu admiro também, que é o José Neumann Pinto. Ambos, nem sempre nós concordamos em tudo, mas, aliás, como deve ser, mas acredito que eles utilizam bem essa ferramenta de comunicação, não ficam entalados, como dizia meu avô, meu filho não morre entalado, ao mesmo tempo em que, pela experiência, pela experiência de vida e de profissão que tiveram e que têm, procuram transmitir alguma coisa nova a essa geração confusa, que é a geração que ocupa esse país no momento. Bom, e uma outra coisa também que me despertou para fazer esse tipo de atividade foi o fato de estar relendo alguém a quem admiro bastante, muito, que já se foi. Se estivesse aqui conosco, certamente estaria botando a mão na cabeça e perguntando que país é esse que ele vive. Um dos livros dele que mais me impressionaram foi esse aqui. Roberto Campos, O Brasil, a Constituição contra o Brasil. Esse cidadão, o Roberto Campos, que todos conhecem, os admiradores o chamam de Roberto Campos, os não admiradores e inimigos o chamam de Bob Fields. Foi um profeta no seu tempo e algumas verdades que sobre as quais ele fala, elas se mostram interessantes até hoje, ou principalmente hoje. Ele tem uma história de vida extremamente fértil, um ex-seminarista, grande economista, escritor, filósofo, pensador e, por que não, jornalista, e cujas ideias estão mais, mas muito mais do que atuais nesse mundo maluco que nós vivemos nesse país. Eu gostaria de abrir essa, não sei se vai ser uma série de vídeos, não sei se vou ter, digamos assim, não só a paciência de ficar remoendo esses assuntos desagradáveis, mas também é, a persistência e a consistência em manter essa linha, porque na verdade esse país está tão caótico que o que nós podemos fazer, o que eu faço normalmente, é, fugir um pouco dessa realidade louca, né? Mas chega um ponto que eu acho que não dá mais. Dentre outras passagens que certamente falaremos nesse vídeo, tem uma que me lembrou imediatamente uma pessoa que eu admiro, um jornalista do estado de São Paulo, que botou um ministro do Supremo num canto de parede, e desde então eu passei a segui-lo, cuja série de vídeos no final ele diz que a verdade nos libertará, que é o Neumann.
Meu amigo Neumann, nós não nos conhecemos pessoalmente, nós somos da mesma geração, acredito eu. Quando você diz ao final dos seus vídeos que a verdade nos libertará, lendo a Constituição contra o Brasil, encontrei uma frase aqui que vai exatamente ao encontro do que você diz, que é o seguinte: diz aqui o Paul Johnson, que também era um jornalista e escritor, que na política como na guerra, a verdade é sempre a primeira a morrer. Eu fui atrás dessa frase, essa frase tem vários pais. Eu não sei, na verdade, se é realmente o Paul Johnson, que é o pai desta frase, como ela foi posta aqui nesse livro, mas certamente, se vocês consultarem na internet, vocês vão ver que essa frase tem vários pais, porque é uma frase boa, é uma frase verdadeira e é uma frase cada vez mais atual. A verdade é a primeira a morrer na política, assim como na guerra. De ontem para cá, essa verdade, por uma guerra política que acontece atualmente no país, ela está sendo massacrada por ninguém menos do que os togados morcegões do Supremo Tribunal Federal. Eu nunca pensei em assistir a um novo episódio de censura, como eu tenho visto ultimamente, até porque, como advogado, eu aprendi que o judiciário só se manifesta quando provocado. E o próprio judiciário não pode provocar a si mesmo para ter a reação que teve e mandar empastelar. Os mais antigos sabem o que é empastelar. Empastelar uma revista e tirar do ar um site. Inclusive cobrando, pelo que eu soube hoje, cobrando uma multa, apesar de ter sido tirada ou suspensa a venda da revista e ser suspenso o site por conta desse episódio. Realmente há uma grande diferença entre notícia e opinião. Dizem os mais desaforados que a opinião é como bunda, cada um tem a sua. Mas na verdade, o que trouxe essa celeuma toda foi a notícia. A notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal estaria supostamente envolvido em tratativas enquanto exercia um munus público também. Ele era advogado-geral da União, que se investigue a notícia, mas que não se emparelhe a revista e nem se promova uma caça às bruxas por conta disso. Para exercer certos cargos da função pública, eu acredito que os funcionários públicos, que é o caso dos juízes, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm que ser como a mulher de César. Eles não precisam só parecer honestos, eles têm que ser honestos. Só parecer não supre o que o alto cargo pelo qual respondem demanda. Que moral tem um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou de STJ, ou até um juiz de primeira instância, se na sua comunidade, se no seu meio, ele não tem um peso moral capaz de cumprir e fazer cumprir as leis? Os princípios básicos da República e os princípios básicos da democracia, com esse tiro no pé, acredito eu, que esses cidadãos togados e amocegados, eles deram em si próprios e na própria instituição, é o pior dos dois mundos. Antigamente, quando eu era menino, lá em Garanhuns, o pessoal dizia que quando você não tinha, não tem mais para quem se queixar, vai se queixar para o bispo. Hoje em dia, esse encaminhamento de queixas morreu, até porque, primeiro, bispo não é mais bispo aquelas pessoas que nós, quando criança no interior, aqui em Pernambuco, víamos, que era alguém que fez teologia da Igreja Católica. Hoje em dia, qualquer um que abra uma igreja, ele pode começar se denominando bispo
e pode ser apóstolo e pode ter o título que tiver. Então, a autoridade moral que o bispo representava, hoje não representa mais. E segundo, você corria para o delegado, para a polícia ou para a justiça. A justiça era o último bastião da sociedade civilizada. Eu digo era, porque isso que nós estamos assistindo aí é uma piada de mau gosto com a democracia, com o Brasil e conosco, brasileiros, que pagamos nossos impostos e esperamos ver as nossas lides, as nossas demandas resolvidas por alguém imparcial e, sobretudo, moral. Não estou prejulgando, dizendo que o tal do ministro lá tem culpa ou deixa de ter, mas ele está sendo acusado, é uma acusação muito séria. Essa acusação não pode se colocar panos quentes em cima, ela tem que ser profundamente investigada. E se realmente ele, digamos, ele deveria se afastar da função enquanto se investiga, e enquanto isso não se definisse, ele não poderia atuar como presidente de um dos três poderes da República. Ele é um poder sob suspeita. Ele é uma pessoa sob suspeita, cujo cuidado com a própria atuação eu não vejo que ele tenha tido desde que entrou no Supremo pelas mãos do magnífico molusco ladrão presidiário que está lá infectando os ares de Curitiba. Infelizmente, conheço Curitiba, é uma belíssima cidade, já morei lá, meus dois primeiros filhos nasceram lá, eu tenho muito carinho por lá, por Curitiba, e é uma pena que tenha que abrigar esse lixo humano que está lá preso. Portanto, quando ele foi julgar no pleno os seus antigos chefes, né, como o Zé Disseu e outros, ele deveria se levantar para si a suspeição e deixar que isso daí tivesse o seu curso nas mãos de outros, mas não dele. Isso é um cuidado que ele deveria ter tido, não teve, e que agora, muito mais ainda, não sei se ele vai ter este cuidado de pedir um afastamento até que isso aí seja devidamente investigado. Eu não acredito que ele tenha o desprendimento e o cuidado moral de fazer isso. Se ele achar ruim isso que eu estou dizendo, meu endereço é conhecido, meu CPF idem, manda me prender, mas a minha opinião é essa, deveria ser afastado ou se afastar, mais ainda, né, demonstrando boa vontade e, sobretudo, o princípio da boa-fé, e fazer com que esta assertiva do Paul Johnson, de que na guerra e na política a verdade é a primeira a falecer, ela pelo menos tente ser resgatada um pouco nesse sentido, para que a verdade surja e, como diz o Neumann de Pinto, a verdade nos salvará. Se isso for possível, ótimo. Se não for possível, pobre de nós, Brasil. Um grande abraço a todos, até o próximo.